This cross-section highlights the islets of Langerhans, which Dois produce homens. crucial Os dois hormones com like 52 insulin, anos. shown here Os in dois red. pulam o café da manhã todos os dias. Um é mais magro, mais ligado, e o médico acabou de dizer que a glicose em jejum dele caiu 18 pontos em 3 meses. O outro já está exausto ao meio-dia, acumulando gordura na barriga, e a hemoglobina glicada dele está subindo devagar na direção errada. Mesmo hábito, resultados totalmente diferentes. A diferença está no que o corpo de cada um realmente faz nessas 16 horas. E se está fazendo isso do jeito certo. É aqui que a maioria se engana sobre jejum. Acham que pular refeição é o mecanismo. Não é. O mecanismo é o que acontece dentro das suas células quando a insulina finalmente sai da frente. E, para homens acima dos 40, essa diferença muda tudo. Um estudo de 2022, publicado na Cell Metabolism, acompanhou homens fazendo jejum intermitente 16/8 por 12 semanas. A glicose em jejum caiu em média 11 miligramas por decilitro. A resistência à insulina melhorou 29%. Isso não é detalhe estatístico. É a sua rota metabólica mudando de direção. Este vídeo não é aconselhamento médico. Eu não sou seu médico. E se você toma remédio que afeta o açúcar no sangue, fale com alguém formado em medicina antes de mudar qualquer coisa. Mas se você quer entender a ciência real do que acontece no seu corpo durante um jejum de 16 horas, hora por hora, estes serão os 12 minutos mais úteis do seu dia. Fica comigo até a terceira parte, porque o que acontece perto da hora 12 é a parte de que ninguém fala, e depois que você entende isso, não dá mais para ignorar. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo de verdade. Nas primeiras 4 horas, depois da última refeição, seu corpo ainda está funcionando com a comida que você acabou de comer. A glicose dessa refeição ainda circula. Seu pâncreas dispara insulina como um controlador de voo em pânico, tentando pousar 200 aviões ao mesmo tempo, empurrando glicose para células musculares, células do fígado, células de gordura, para onde couber. Isso é normal, é para acontecer assim. O problema é que a maioria dos homens acima dos 50 nunca dá descanso a esse controlador. Refeição, lanche, refeição, lanche. O sinal da insulina nunca baixa. E quando um sinal nunca para, suas células acabam parando de ouvir. Isso é resistência à insulina. Não é uma doença que aparece de um dia para o outro. É um botão que você vem girando devagar para o lado errado. Um lanche desnecessário de cada vez. Lá pela hora 6, a glicose começa a cair. A insulina cai junto. Seu fígado, que vinha armazenando glicose em forma de glicogênio, pense no glicogênio como uma bateria de curto prazo presa sob o capô, começa a liberar esse combustível, guardado, para manter seu cérebro ligado. Você não está morrendo de fome, só está trocando a fonte de energia. Essa transição é tão bem projetada que quase ofende chamar isso de jejum. Seu corpo criou esse sistema exatamente para esse momento. É aqui que a coisa fica interessante. Por volta da hora 8 até a 10, os estoques de glicogênio já estão baixando. Um artigo de 2019 no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que o glicogênio do fígado fica bastante esgotado depois de 10 a 12 horas de jejum na maioria dos adultos. Quando essa bateria esvazia, seu corpo precisa decidir. Pode quebrar proteína, o que ele não quer fazer, porque proteína é material estrutural caro, ou pode liberar a gordura. E é aqui que a janela de 16 horas ganha a fama que tem. Seu corpo trata a gordura armazenada como código de lançamento nuclear. Só libera em condições específicas. Insulina baixa é a condição número 1. Glicogênio esgotado é a condição número 2. Quando as duas se encontram ao mesmo tempo, o que costuma acontecer entre a hora 10 e a 14, na maioria dos homens, a lipólise acelera. As células de gordura começam a liberar ácidos graxos na circulação. Seu fígado converte parte desses ácidos graxos em cetonas. Não naquele nível dramático de cetoacidose com que seu médico se preocupa em diabéticos, mas num fluxo leve e constante de cetonas que seu cérebro, seu coração e seus músculos adoram em silêncio. Mas aqui vem a virada. Isso não é só sobre queimar gordura. A mudança metabólica que acontece quando a insulina cai gera efeitos em cadeia
na regulação do açúcar no sangue, que continuam muito além da própria janela de jejum. Um ensaio clínico randomizado de 2020, publicado na Obesity, mostrou que homens que jejuaram 16 horas por dia durante 8 semanas tiveram melhora significativa na sensibilidade à insulina, ou seja, as células responderam melhor à insulina, até nas horas em que estavam comendo. Você não está só empurrando o problema para amanhã, está reconstruindo o sistema. Pense na sensibilidade à insulina como fechadura e chave. Num sistema saudável, a insulina é uma chave perfeita que abre a porta da célula na hora. Num homem resistente à insulina, a fechadura está empenada. A chave ainda entra, mais ou menos, mas o pâncreas precisa forçar mais, produzindo 2, 3, 4 vezes mais insulina para abrir a mesma porta. Ao longo dos anos, essa fechadura piora. O pâncreas se cansa e chega uma hora em que a porta mal abre. O jejum regular, feito com constância, vai remodelando essa fechadura aos poucos. A chave começa a se encaixar de novo. Deixe um comentário agora. De onde você está assistindo? E qual é a única coisa sobre açúcar no sangue e jejum que você gostaria que alguém tivesse te explicado antes? Agora, a parte que a maioria dos homens perde por completo. Ela acontece no trecho final, entre a hora 12 e a 16, e se chama aumento da autofagia. Autofagia é o sistema interno de reciclagem das suas células, o processo pelo qual proteínas danificadas e componentes celulares defeituosos são quebrados e reaproveitados. Pense nisso como a equipe da limpeza da madrugada, que só entra quando todo mundo já saiu do prédio. Um estudo de 2016, o mesmo que levou o Nobel de Fisiologia, mostrou que o jejum é um dos gatilhos mais confiáveis da autofagia em células humanas. Quando a insulina fica cronicamente alta, essa equipe de limpeza nunca é chamada. Detritos celulares se acumulam. As mitocôndrias, sua maquinaria de geração de energia, se degradam sem reposição. Homens acima dos 40, que passaram uma década comendo a cada 3 horas, estão andando por aí com escritórios nunca limpos. Não é à toa que a mente fica enevoada e a energia despenca às 2 da tarde. Um estudo de 2021, publicado na Aging Research Reviews, ligou diretamente a autofagia deficiente ao envelhecimento metabólico acelerado em homens. O mecanismo é simples. Quando mitocôndrias danificadas não são eliminadas, elas produzem mais espécies reativas de oxigênio, o que aumenta a inflamação sistêmica e, como você já imagina, piora ainda mais a resistência à insulina. É um ciclo. O jejum interrompe esse ciclo. Na prática, funciona assim. Ao completar 16 horas de jejum limpo, água, café preto, nada que dispare insulina, sua glicose em jejum está mais baixa do que estaria após 8 horas. Sua insulina caiu bastante para a queima de gordura ser relevante. A autofagia está ativa. E quando você quebra esse jejum, sua sensibilidade à insulina está comprovadamente melhor do que antes de começar. Um estudo de 2018, no New England Journal of Medicine, mostrou que tanto o jejum em dias alternados quanto a alimentação com tempo restrito reduziram a insulina em jejum de 20 a 31% ao longo de 8 semanas em homens com sobrepeso. Isso não é suplemento, é o horário. Nada disso exige contar macros, comprar equipamentos caros ou dar explicações constrangedoras num jantar. Exige encerrar sua janela de alimentação num horário razoável e só voltar a comer depois de 16 horas. Seu avô provavelmente fazia isso sem querer e nem sabia que isso tinha nome. Você pode fazer de propósito. Se você está começando, termine de comer até às 8 da noite e quebre o jejum ao meio-dia. Simples. Se quiser ir além, o próximo vídeo mostra exatamente quais alimentos quebram o jejum sem disparar a insulina. E um deles vai te surpreender. O link está na tela agora. Escolha uma janela de alimentação consistente. Proteja suas horas de jejum como compromissos inadiáveis, porque para sua saúde metabólica depois dos 40, elas são.